Vamos para o sexto princípio, então? Vamos nessa. Qualidade de dados. O que você tem a dizer sobre a qualidade de dados? A qualidade de dados... Conversa muito com necessidade e finalidade, né? Sempre conversa assim, em via de regra, Roberto, tudo pode ser resumido na boa-fé. Se você agir de boa-fé, você está certo. É lógico que, especificamente falando, a cada caso concreto, a gente vai visualizar situações, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista tecnológico, que precisam ser adequadas, mas muitas vezes a pessoa está, de fato, de boa-fé, agindo de boa-fé, mas se excede aqui, não sabe como fazer ali, então são arestas a serem aparadas. Tem muita subjetividade também, tem que tentar ser um pouco mais objetivo. Exatamente, né? exatamente. Falar só de boa-fé, de certa maneira, fica ainda no campo mais subjetivo. Então, o que quer dizer o princípio da qualidade dos dados? É você dar outra garantia ao titular dos dados que aqueles dados armazenados ali, que foram coletados, estão sendo tratados, são dados de qualidade. O que é dado de qualidade? É dado correto, é dado claro, é dado relevante, é dado atualizado. Então você tem essa conversa com a necessidade e a finalidade, justamente porque o dado sem qualidade é o dado desnecessário, o dado sem qualidade é o dado inexato, é o dado incorreto, é o dado desatualizado. Às vezes você está prestando um serviço para o titular de dados e você pode acabar comprometendo essa boa prestação de serviços, né? Que aí a gente obviamente tem os aspectos legais, cíveis e consumeristas em relação a isso, mas eu não estou tratando dessa forma de responsabilidade. Mas você pode muitas vezes comprometer até a prestação de serviço se você não garantir a qualidade dos dados. Então esse princípio ele fala muito com a questão da necessidade, da finalidade, focando no titular de dados, né? É uma garantia do titular de dados, a qualidade dos dados que estão sendo tratados pela pessoa que coleta, mas é também focado no próprio prestador de serviços, no próprio negociante, no próprio empresário. Então vamos ao sétimo princípio, Guilherme. O que você tem para falar de transparência? Já andou aparecendo aí em alguns aspectos dos outros princípios? Tudo é conectado, né? O princípio da transparência ele é muito falado na administração pública, né? A administração pública tem o dever da transparência, o portal da transparência, enfim. O que é o princípio da transparência? É você garantir as informações de maneira clara, de maneira precisa, de maneira facilmente acessível, tudo sobre a realização do tratamento de dados, né? Evidentemente, aqui os agentes de tratamento que estão envolvidos dentro do processo, eles têm que agir conforme a transparência para o titular de dados, né? Evidentemente, não é a transparência de uma maneira geral. A gente está falando de todos os controladores de dados aí, né? Porque tentando fazer um paralelo aqui com a parte da tecnologia da informação, em muitos casos, a empresa que coleta os dados, que seria o controlador principal, assim, eu como cidadão estou dando meu dado pessoal para uma empresa X, mas tem lá, ela tem um terceirizado, uma empresa terceirizada que cuida da tecnologia da informação dela, então também tem acesso àquele dado. Então esse terceiro também vira um controlador de dados. E a política de privacidade precisa dar transparência sobre essas circunstâncias aí pro cidadão que está oferecendo, pro titular de dados que está oferecendo aquele dado. Isso aí, você falou uma palavra-chave aí, essas circunstâncias. O que são essas circunstâncias, né? A forma de realização do tratamento de dados e os agentes propriamente envolvidos, eles têm que ser transparecidos, né? Eles têm que ser informados de maneira clara e fácil para as pessoas. Então, assim, não é a respeito do dado, é a respeito das circunstâncias. Olha, o seu dado está sendo coletado aqui, ele vai ser tratado dessa forma, ele vai seguir esse processo, ele vai seguir essa linha,
ele vai seguir esse procedimento. Só as pessoas determinadas, só essas pessoas dentro dessa organização terão acesso. Seja físicas ou jurídicas, né? Que exatamente. Tem um contato com o teu dado, tem que então, aparecer isso. A lei ela até faz uma ressalva sobre os segredos industriais e comerciais, né? Evidentemente, para você também proteger qualquer coisa que seja segredo industrial. Então, se você coletou um dado de uma pessoa e aí você vai observando esse princípio da transparência, mostrar para a pessoa, para o titular de dados, qual é o processo de tratamento desses dados, você tem a ressalva, né, o resguardo do seu segredo industrial. Você não precisa abrir a parte do processo de tratamento de dados que abre também a parte do segredo industrial ou comercial, entendeu? Então, às vezes, você tem, é o velho exemplo da fórmula da Coca-Cola, né? O que é segredo industrial? O que é a fórmula? O que é a forma de fazer? O que você faz? O que é o segredo comercial, né? O que você busca? Qual é o caminho, a sua cadeia? Então, qual é a sua cadeia de processos que fazem parte do seu negócio? Isso é o segredo industrial, o segredo comercial. Isso está resguardado. Você não precisa abrir, agora eu vou ter que abrir tudo que eu faço, como eu faço, aí a minha concorrência vai ter também acesso a isso, eu vou perder a fórmula, né? As coisas da forma que eu faço. Então isso é resguardado. Então você, tirando essa parte, você tem um dever de transparência sobre a forma. Olha, você pode ficar tranquilo, o seu dado vai ser tratado dessa maneira. É o consentimento informado, né? Que você vai, a informação, consentimento informado também tem a ver com isso. Olha, o seu dado vai ficar protegido. São processos que você vai implementar e informar de forma transparente ao titular de dados. É engraçado para mim, assim, olhando do viés da dificuldade que os instrumentos jurídicos têm de contrabalancear esses aspectos controversos, né? Que você dá muito disso, você começa a tirar disso, e aí você tem que dar mais um pouco disso, e a gente cai justamente, o que você está falando, cai no oitavo princípio, que é o princípio da segurança, né? Como é que você mantém esse negócio com segurança? Por exemplo, você quer ter segurança do segredo industrial, mas ao mesmo tempo você quer dar transparência, você quer dar livre acesso. Então, como é que você balanceia esses aspectos aí? É super difícil na minha cabeça. O direito é sempre esse cabo de guerra, né? É sempre essa coisa que vai sempre contrabalancear, vai ter essa ponderação. Então você tem direitos para todos os lados e você tem que ir ponderando e contrabalanceando para chegar num resultado ali ótimo e equilibrado. Mas o princípio da segurança, ele tem a ver com a proteção propriamente dita, né? O foco aqui é a proteção do dado. Então, eu confiei em você na qualidade de coletor, né, de controlador de dados, de entregar o meu dado. Eu, como titular de dados, confiei em você para te contratar, enfim, para prestar um serviço, para qualquer finalidade que seja lícita, específica, etc. E aí você tem que me garantir que esses dados não vão ser, por exemplo, vazados para terceiro, ainda que contra a sua vontade. Não é só... Aqui a gente fala muito dentro do direito com a questão da responsabilidade objetiva. O controlador, ele pode até ter uma desculpa, né, colocando assim em termos leigos, para se escusar dessa responsabilidade. Eu sofri uma invasão hacker e aí eu não consegui dar a segurança necessária para os dados. Um determinado colaborador quis passar a perna na minha empresa e pegou tudo, roubou tudo e levou para a empresa dele para abrir uma empresa concorrente, levou os dados e está achacando agora as pessoas que tinham confiado a mim. Ele tem que também se precaver isso. Isso já são aspectos que dentro do direito são tidos como previsíveis e não imprevisíveis. Então, a responsabilidade objetiva você tem que ter empregado todos os meios que eram alcançáveis, possíveis e previsíveis para efetivamente empregar essas medidas técnicas e até mesmo administrativas dentro da organização, aptas a proteger os dados pessoais dos acessos indesejados. Essa parte aí fala muito para mim, porque como com toda certeza. Segurança da informação, né, assim, o uso da palavra garantia é muito
muito complicado. Assim, não é possível dar garantia de segurança em nenhuma circunstância. Obviamente, é o que você falou, você usou todos os meios que estavam ao seu alcance, né, que eram possíveis, conhecidos, para tentar gerar um ambiente de segurança. Mas assim, eu diria, não existe nenhum sistema, um cara isso como um teorema, que seja 100% seguro. Então, o direito tem que saber trabalhar essas questões da responsabilização, também entendendo que assim, a garantia mesmo de segurança ela é possível de ser alcançada. Isso o empresário, o empreendedor, ele tem que colocar na balança dele do próprio risco do negócio dele. Aí o quanto ele investe, né, para poder... Exatamente. Quanto eu quero mitigar esse risco aqui, porque o quão relevante ele é para o meu negócio. É pequeno, é médio, é alto. Isso conversa muito com a nossa fase de diagnóstico, né? Quando a gente faz o primeiro voo panorâmico dentro da organização para entender qual é o tamanho da sensibilidade daqueles dados, qual é o volume de dados, qual é o risco que eles estão correndo. Porque aqui em segurança a gente está falando não só de um ataque hacker, de uma ação criminosa, mas também às vezes de um acidente. Muitas vezes você perde os dados, você deixa vazar por alguma razão, que nem seja alguém maliciosamente atacando os seus sistemas. Enfim, então você tem que também pensar em meios de mitigar isso, em meios de sair desse risco